En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Portugal, ahora comienza Circuito Europa con Pablo Quiroga. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Circuito Europa por TX Plus. Soy Pablo Quiroga y hacemos este programa en este día lunes desde la hermosa ciudad de Lisboa. Es un verano bien caluroso. Les mando un cordial abrazo a toda la gente de Latinoamérica. Es invierno por allá. En Chile también están ocurriendo fuertes lluvias. Hay problemas con el tema del agua. Así que un fuerte abrazo gigante a toda la gente que nos escucha por allá. Mientras nosotros vamos a intentar siempre informarles, contarles lo que está pasando en el viejo continente y en este programa, por supuesto, en Portugal, donde yo me encuentro ahora. Porque, también la semana pasada estuve de viaje en la hermosa isla de Madeira y a mí me encantó. Es algo hermosísimo. La gente que venga a Portugal, trate de ir. La isla de Madeira es una isla que queda en el Océano Atlántico. Es como, para que tengan una idea, piensen en Santiago, la isla de Pascua, que está en el Pacífico, sí, en el caso acá está Lisboa, y la isla de Madeira está alrededor de unos 800 kilómetros en el Atlántico, en medio del Atlántico. Es muy linda. El viaje en aviones son alrededor de 2 horas. Es espectacular. Vayan a verlo. Y es una isla muy tecnológica. Me llamó la atención que allá tenía conexión a internet en el teléfono 5G con velocidades de alrededor de 500 megabytes por segundo. Me encantó eso. La conectividad ya está en todo Portugal y es de muy buena calidad. Y eso también permite, yo creo que es para copiar eso en distintas capitales, por ejemplo, incluso de Latinoamérica. Pues bien, en el programa de hoy vamos a hablar sobre los beneficios, las bondades que ofrece Portugal. Vamos a invitar a una abogada reconocida acá en Lisboa, la doctora Ana Luisa Pereira. Vamos a preguntarle sobre todas las posibilidades, cuáles son las opciones que tiene la gente para emigrar a Europa, emigrar a Portugal, si trabajan en alguna startup, tienen algún proyecto que aún no desarrollan y quieren desarrollarlo y buscan apoyo, o también si son nómades digitales, hay una tendencia que cada vez va en aumento, sobre todo después de la pandemia. Vengan a Portugal. Vamos a preguntarle todo a la abogada que va a estar junto a nosotros en el segundo bloque. Y de hecho estoy viendo que ya se está conectando, así que nosotros nos vamos a hacer una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más. Esto es Circuito Europa por TX Plus. Ya estamos de regreso aquí en Circuito Europa por TX Plus, porque yo ya les había comentado y está junto a nosotros la abogada doctora Ana Luisa Pereira, quien es abogada acá mismo en Portugal, también en Brasil, para conversar un poco sobre los beneficios de vivir acá. ¿Por qué la gente está viniendo a Portugal? ¿Por qué la gente viene a trabajar, a buscar nuevas oportunidades, a emprender negocios, a trabajar como nómades digitales? En fin, hay muchísimo que hablar. Bem-vindo, doctora. ¿Cómo está? Obrigada, Pablo, pelo convite. Agradeço a todos os ouvintes. Gracias. Eu não falo espanhol, mas espero que consigam me entender, me compreender. Tudo bem. Ok, pero a mí me gustaría conversar primero, antes de explicar, por ejemplo, los tipos de visa que existen. ¿Por qué cada vez más personas escogen venir a vivir a Portugal? Pablo, eu acredito que Portugal hoje entrou no centro do mundo como um dos destinos melhores para se viver em razão de um clima perfeito, que a gente tem um frio suportável, não é aqueles frios de outros países, e uma temperatura, sim, uma temperatura agradável por todo o ano
Então, as estações são bem definidas e temos um verão maravilhoso. A costa, o litoral de Portugal é muito bonito e tem praias belíssimas e isso já por si só já faz ser um destino eleito por muitas pessoas que querem um modo de vida diferente. Se a gente acrescentar ainda segurança, que é um país extremamente seguro, extremamente seguro. Então, não temos notícias de problemas, né, com terrorismo, com coisas desse tipo, e mesmo a violência normal do dia a dia, em Portugal, ela praticamente não há. A gente não escuta falar no noticiário sobre homicídios, pessoas que passam por problemas de violências mais sérios. Então, é um país que une uma boa qualidade de vida em relação à segurança, ao clima, à comida, está próximo de outros países da Europa, então daqui a 3 horas você vai a vários países, pode se movimentar por toda a Europa. E hoje também passou a ser um país muito bem visto e querido por aqueles que querem investir, trabalhar com tecnologia, que hoje Portugal começou a proporcionar aspectos em termos legais para facilitar a vinda dessas pessoas para cá. Sí, eso también es muy importante. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho hasta ahora. Para mí, por ejemplo, el clima es fundamental, es calidad de vida, también el tema de la seguridad, también el tema de los derechos laborales. Por ejemplo, en Europa hay más días de descanso que en el resto de países de Latinoamérica. Incluso, por ejemplo, las vacaciones son 28 días, tengo entendido, o la forma de distribuir los salarios también aquí creo que son 14 salarios, me parece, bien, o 13 o 14, algo así. Entonces son distintas características. Ahora también mencionaba usted recién sobre el tema de las tecnologías. Si nosotros miramos hacia atrás, hace unos 10, 15 años, Portugal tenía otra mirada, otra percepción. Había una crisis económica también aquí y en el continente, y eso ha ido mejorando. ¿Por qué Portugal quiere ser ahora un punto de reunião de tecnologia? Eu acredito que com vários programas que começaram após a crise de 2008, em que Portugal tentou através, por exemplo, de capital estrangeiro que entrou aqui para o Golden Visa, que foi um programa muito importante. Isso fez Portugal sair de um modelo antigo, cidades que eram muito velhas, mal cuidadas. Hoje a gente tem cidades modernas, preservando o antigo, mas modernos, graças a esse capital estrangeiro que veio para cá. E, obviamente, com essa visão de pessoas que começaram a investir de fora, estrangeiros, aqui em Portugal, houve a necessidade também de começar a expandir para a questão de tecnologia da área de TI, que é uma área hoje, aqui em Portugal, um mercado de trabalho bastante aquecido, falta mão de obra para isso. Então, temos muitas empresas em busca de profissionais fora de Portugal, porque não conseguem absorver aqui dentro do mercado português mão de obra suficiente para esse tipo de trabalho. Pero a mí me interesa esta parte. Obviamente somos un programa de tecnología. Hablamos de tecnología. ¿Cuál es el perfil de las personas que vienen acá? ¿Son inversores en empresas de tecnología o es mano de obra extranjera para el ámbito de la tecnología? ¿Cuál es la principal persona que viene acá a Portugal? Pablo, eu vejo, existem muitos investidores, ainda empreendedores querendo começar startups aqui, especialmente quando já existe uma startup, por exemplo, na América Latina. Então, umas empresas que tenham já iniciado na América Latina acabam tendo em Portugal um ponto de entrada para depois expandir para a Europa. Então, há bastante procura nesse sentido. Portugal tem vistos de empreendedores que são vistos, não são vistos caros,
como, Ok. por exemplo, se pensarmos em outros países, como Estados Unidos, então a parte dos vistos para Portugal ainda tem valores atrativos, então você tem bastante empreendedores nesse ponto, e por outro lado também jovens na faixa dos 30 anos, falo jovens porque eu já passei dessa idade, Eu também. mas jovens na faixa dos 30 anos que querem viver fora de seus países. Então, saindo da América Latina, especialmente, temos bastante mão de obra da Índia, Também. que vem para Portugal para prestar serviços dentro desse mercado de tecnologia. Y dentro de Latinoamérica, ¿de qué países viene gente? Por supuesto, hay mucha gente de Brasil por todos los convenios bilaterales que hay entre Portugal y Brasil, pero de habla castellana, ¿qué países vienen acá? Recebemos muito argentinos, muito chilenos, colombianos, venezuelanos, bastante. Até de El Salvador. Eu já tenho clientes de El Salvador que vieram para cá para trabalhar em tecnologia. Então, podemos falar assim que, de um modo geral, todos os países da América Latina, América Central, acabam tendo hoje já vendo Portugal como um destino, uma porta de entrada para a Europa, para qualidade. São países que passam por questões econômicas e políticas delicadas. Então, começar a vida num país assim, mais tranquilo e com promessas de trabalhos melhores, então, tanto melhor. Sí, y ahora respecto a los visados, ¿qué tipo de visados existen? Porque recién mencionaba usted un visado de investimento, de inversión, de inversionista. ¿Qué otros tipos de visados hay acá en Portugal que puedan ofrecer y que puedan ser, por supuesto, atractivos a la gente? Sim, esse é um ponto importante, porque se formos analisar outros países, Portugal tem hoje, atualmente, uma política para atrair a imigração bastante ampla. Então, são vários vistos. Basicamente, a gente tem o visto, o Golden Visa ainda valendo, que ainda está valendo, sim. Apesar das notícias dizerem que vai acabar, ainda vale. Então, esse seria para um investidor que quer trazer capital para cá e investir de alguma forma, seja em imóveis, em fundo de investimento, há várias formas para o Golden Visa. Temos o de empreendedor, que seria aquela pessoa que quer montar uma empresa em Portugal. Esse é um visto que é bastante especial, porque ele não tem um valor mínimo para você constituir essa empresa em Portugal. Então, não há um capital social de 50 mil euros, nada disso. Tudo vai depender do tipo de negócio que você vai trazer para cá. Então, é um visto bastante procurado para quem quer realmente empreender. E aí entram, por exemplo, as startups que já estão em outros países e querem vir para Portugal e começar aqui, pode ser uma das opções. Nós temos o visto de estudo, visto para trabalho, para quem já vem com contrato de trabalho. Então, se acontece de ser contratado ainda estando fora de Portugal, também pode pedir um visto para vir trabalhar aqui. Existe o visto de busca de trabalho. También de búsqueda, o sea, sin tener una oferta laboral, pueden venir acá y buscar trabajo. Sim, é um visto recente, foi aprovado e começou agora no fim de 2022. Então, as primeiras pessoas que conseguiram estão já aqui e já conseguindo se colocar no mercado de trabalho. Então, é um visto interessante, porque ele é um visto barato, vamos dizer, não precisa investir grandes quantidade de dinheiro. E tem a possibilidade de permanecer em Portugal por 4 meses à procura de um emprego, de um contrato laboral. Ok, 4 meses. Sí, ¿Y si no sí. los consigue, se puede renovar o ya se tiene que devolver a su país? Sim, pode ser renovado por mais 2 meses, 60 dias. Ok, interesante ese visto. Y también Sí. hay otro que a mí
que es el visto de nómade digital, porque eso es un visto nuevo, creo que comenzó en octubre del año pasado y esa noticia Junto com recorre el esse mundo. outro visto. Sí. Sim, junto com o visto de busca de trabalho, a mesma lei Ajá. começou a prever também o visto de nômade digital para residência. Então, o que é exigido nesse visto? Que você consiga comprovar rendas mensais Ujú. de 4 vezes o salário mínimo português Ok. nos últimos Sí, disculpa. 3.000, Sí. 3.040 euros Ajá. Ok. mensais de renda, onde se comprove que ela é obtida através de trabalho remoto, onde não haja necessidade de você estar trabalhando de forma presencial. Então, se há vários contratos de prestação de serviço, por exemplo, e você consegue comprovar esse montante de 3.040 euros por mês, pode aplicar para esse visto. Pero, E ¿qué significa el hecho de que tengan residencia? Después se puede seguir renovando, optar después a una ciudadanía después de un lapso de años. ¿Cómo es eso? Porque a sim, todo el mundo yo creo que le interesa también eso. sim. Na realidade, todo o visto que quando a gente fala de pedido de visto Ajá. de residência, após a emissão do visto, quando a pessoa entra em Portugal, ela vai transformar esse visto numa autorização de residência. Então, essa autorização inicialmente e normalmente ela é de 2 anos Ok. e você pode renová-la por mais 3. Então, seriam 5 anos de residência e após 5 anos de residência legal em Portugal, pode ser feito o pedido de nacionalidade portuguesa. Wow, o sea, después de 5 años tiene la posibilidad de ser portugués, también tener pasaporte europeo, puede moverse por Europa y, por supuesto, ir a todas partes del mundo con ese pasaporte. Tem as facilidades de pertencer à comunidade europeia, à União Europeia. Então, após esse período de 5 anos, nós temos esse processo de nacionalidade para que por tempo de residência, desde que essa residência seja legal. Okay. Então, aqueles que entrem legalmente quando a gente se refere para residir, e isso tudo depois consiga fazer a prova de que tem 5 anos, podemos pedir a nacionalidade por tempo de residência. A mí siempre me ha llamado la atención esto, cuando uno va a pedir nacionalidad, ¿le hacen alguna prueba después? Al final le preguntan cosas de Portugal o hacen cantar el himno o ¿cómo es? O sea, porque uno siempre mira las películas, las series, cómo son estos procesos y hace las comparaciones. Entonces, ¿cómo ocurre eso? ¿Es real? Sim, o que acontece? Portugal também tem várias formas de aquisição de nacionalidade. Okay. E elas são bem, vamos dizer assim, os processos duram de 6 meses a 3 anos, mais ou menos, a depender de cada caso. Okay. Para algumas situações é necessário o conhecimento do português, da língua portuguesa. Então, não há que cantar o hino, não há okay. Mas fazer a prova, existem alguns certificados que são exigidos para quem não é falante da língua portuguesa, de compreensão da língua. Então, exigem certificados que podem ser feitos em vários locais, e isso é uma prova apenas documental, vai provar através de certificado que tem o domínio da língua, precisa ser aprovado no teste. Comprendo. Y para la gente que habla español también siempre ha sido una pregunta muy recurrente en los foros en internet o en Instagram, por ejemplo, que cuán difícil es aprender portugués. En mi experiencia no es tan complejo si la gente habla español, porque son idiomas muy parecidos. De hecho, ahora hablamos en portuñol, usted y yo acá. Entonces, sí, es algo que se entiende. ¿Hay que estudiar? Sí, siempre hay que estudiar, pero no es algo imposible, no es algo tan difícil. ¿Cuánto tiempo demora un pedido de visto, de cualquier tipo?
Sim, em média, 60 dias. Em média. Ok, 60 días, 2 meses en promedio. Y eso es para todos los tipos de visto, ¿no? Sim, alguns, com exceção, eles saem em 30 dias, mas a média é para todos eles de 60. Ok, y respecto también al tema de los impuestos, porque es conocido que en Europa los impuestos son mucho más elevados que en Latinoamérica. Incluso en Sim, países como Alemania o incluso también Portugal, dependiendo de la categoría, podrían llegar incluso casi al 50% del salario. sim. Entonces, ¿hay también ventajas para las personas para traerlas también a Portugal, para incentivarlas? Sim, esse foi um outro ponto que o governo em Portugal Ujú, mirou e acho que acertou na questão do que a gente chama do residente não habitual. ok. Então, aquelas pessoas que nunca foram residentes fiscais em Portugal nos últimos 5 anos, a partir do momento que fixam residência aqui em Portugal, podem pedir, preenchendo alguns requisitos, aderir a esse programa do residente não habitual e durante 10 anos pagar uma alíquota máxima de 20%. Wow. O sea, es como la Sim, mitad incluso puede ser, sí, es alrededor del sim, 20%. sim. Y de esa forma, pero me resulta extraño esto en el sentido de cómo se beneficia el país. Si da tantas facilidades, por ejemplo, en el término, en impuestos o para los vistos, ¿en qué gana Portugal atrayendo a la gente? Pablo, eu penso que hoje a gente pode ver através da dificuldade que se tem, por exemplo, de conseguir habitação, Ajá. que é, é tão difícil hoje a gente conseguir um contrato de arrendamento de alquiler, ah, que vem a ser o que Portugal pensa vamos trazer as pessoas para cá, para Ajá. que vivam, gastem dinheiro aqui, Ok. mantenham seus investimentos de alguma forma e pagando os impostos aqui, já que se a gente pensar que a economia hoje de Portugal vive basicamente do turismo e que ele é sazonal. Então, quando você começa a trazer imigrante, você hoje, quando circula nas ruas de Lisboa, independente da época do ano, Ajá. de janeiro a janeiro, é uma quantidade enorme de gente. Então, eu penso que essa atratividade através dos impostos é justamente fazer esse dinheiro circular de Ujú. pessoas que por exemplo, aposentados da França, dos Estados Unidos, Ajá. tem vindo bastante para cá. Existe um visto para quem é reformado, jubilado. Ok. Sí. E então começa a ser uma atratividade. Então, Por eu venho para supuesto. Portugal, desfruto de um país que tem um monte de característica positiva e ainda pago menos impostos do que no meu próprio país. Es conveniente, claramente. Si me lo dicen así, por supuesto que sí. Aunque todavía me falta tiempo para estar jubilado, ser reformado, pero para la gente que nos está escuchando o viendo, por supuesto que puede ser muy atractivo. Ahora, para ir resumiendo un poco, porque nos queda poco tiempo, ¿cómo la gente que tiene algún proyecto, una startup o alguna idea que quiera desarrollar y puede venir a Portugal entonces a desarrollarlo? Hay también inversión, no tan solo inversiones, sino que hay incubadora de negocios, se promueven el desarrollo de startups dentro de Portugal. Sim, sim. Existe inclusive um visto específico para empresas que participam de um programa que é o Tech Visa. Ajá. E esse também é um visto bastante diferente para essa área tecnológica. E para quem está vindo com startup, começar um negócio aqui, então monta-se um plano de negócios, abre-se a empresa, o visto é pedido após a abertura da empresa e vem para desenvolver esse programa aqui e poder também participar desses programas que o governo acaba incentivando. Eu vejo hoje, assim, quando se fala em qualquer
assunto que seja novidade no mundo, logo a gente vê um movimento na Assembleia da República para aprovar que isso também aconteça em Portugal. Vou dar um exemplo. Sim. A gente estava falando de horas de trabalho. Já existe um programa onde, se eu não me engano, mais de 40 empresas aderiram à semana de trabalho de 4 dias, que foi aprovado recentemente. Sim. Então, há muitos programas do governo para incentivar startups, esses trabalhos tecnológicos, e está antenado, ligado, igualando a outros países que estão na frente tentando formas diferentes de se viver y ganar dinero. Y ahora viene sí la pregunta, yo creo, más importante. ¿Cómo la gente puede contactarla a usted? Porque también ahora nos están escuchando, estamos contándole a todos los programas que hay o las opciones para poder migrar a Portugal con un visado y poder desarrollar proyectos, por ejemplo, de tecnología. Pero por experiencia mía también y por lo que he visto, mucha gente se hace asesorar por abogados. Entonces, ¿cómo la gente puede contactarlos? Bom, nas redes sociais eu tenho um Instagram, que é Ana com 2 N's, Luisa com Z, P Pereira. Ok. De nuevo, Ana con 2 N, Luisa con Z, eso sería en español, Pereira. Ahí está. P Pereira, 2 P's. 2 P. Perfecto. Entonces, también en Google la pueden buscar por su nombre, Ana Luisa Pereira, abogada. Sim, eu também tenho um canal no YouTube que está começando agora, com o mesmo perfil do Instagram, Ana Luisa P. Pereira. E tem uma página, um site, Ana com 2 N's, Luisa com Z, .rio, R-I-O. Ok. Perfecto, yo creo que todo eso vamos a anotarlo y también, por supuesto, me pueden preguntar a mí o escribir a las redes sociales y nosotros facilitaremos toda la información porque Portugal cada vez se vuelve más atractivo, a mí me encanta, ha sido una linda experiencia, el clima es agradable, pero ahora estoy con mucho calor, por ejemplo. Estamos con una ola de calor y también recién vengo llegando de Madeira, que este país es hermosísimo, es muy giro, é muito giro, já está a falar português. Sí, eu falo portugués, mas só un poquinho. Todo bien, quiero agradecer esta participación con usted acá, muchísimas gracias, muito obrigado. Y por supuesto vamos a seguir en contacto. Cuando haya alguna noticia nueva también la vamos a llamar para seguir conversando en torno a eso. Muchísimas gracias y que esté bien. Eu que agradeço, Pablo. Um abraço e até a próxima. Hasta la próxima. Até ya. Adiós. Adeus.